Tô gravando esse vídeo aqui antes da nossa mudança, de fato, um novo apartamento, e esse aqui foi o nosso cantinho, nosso lugar, nossa casa por quase 2 anos e estamos nos despedindo dela. Só hoje também eu descobri que essa posição de câmera, esse novo cenário aqui, ficaria muito melhor os vídeos da onde eu estava gravando, que era daquela cozinha ali. Eu espero aproveitar alguns vídeos, alguns cortes aqui desse novo espaço. Hoje eu queria falar com você um pouco sobre a nossa experiência com moradia na Irlanda. O quanto isso é complicado, o quanto isso torna as coisas muito difíceis. Mais em relação assim, você se sentir em casa, sabe? Eu acho que a minha maior preocupação sempre, minha maior dificuldade foi se sentir em casa, porque você, não é o meu caso, mas a maioria das pessoas, elas dividem com muitas pessoas um apartamento, uma casa, e você precisa dividir aquele espaço que quando você chega é muito complicado, porque você geralmente morava na casa dos pais ou morava sozinho, mas você tinha o seu lugar, né? Sua privacidade. E aqui as coisas são muito juntas, as paredes não são muito boas também, você escuta ali a pessoa falando ou conversando. E essa falta de privacidade às vezes torna as coisas um pouco complicadas. Além de que você precisa dividir as suas coisas, né? Então você divide áreas comuns como essa, como a sala, você divide áreas como a cozinha, o banheiro. E eu acho que essa parte é a parte mais complicada de dividir uma casa, de dividir um apartamento, e às vezes muito mais complicado sendo um espaço muito maior. Esse aqui é um lugar para 4 pessoas, então que torna as coisas mais fáceis. Você não precisa esperar ali horas para poder cozinhar, você não precisa esperar horas pelo banheiro. E é isso, eu acho que essa é a parte mais complicada. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos a nossa primeira acomodação foi a acomodação estudantil, que a gente ficava ali, a gente ficou 2 semanas. E aí, acabando esse período, a gente encontrou uma vaga lá em Clondalk. Clondalk é como se fosse um bairro aqui de Dublin, que fica bem distante do centro da cidade, fica em D22, e a gente levava mais ou menos ali uma hora e 10, dependendo do trânsito, para chegar de casa até o centro ou do centro até em casa. E cara, eu achava muito complicado, assim, muito ruim o fato de você ter que ficar ali esperando horas e horas dentro do ônibus. Eu sei que isso é muito comum para muita gente. A gente não vem de uma grande cidade, então a gente nunca gastou muito mais do que 30 minutos para chegar aonde tinha que chegar. E você ter que demorar ali 1 hora e pouco, 1h15 para chegar em casa, foi um sofrimento para você se sentir de fato confortável com essa situação. A casa era muito boa, nós gostávamos muito das pessoas que moravam lá também, eram 4 pessoas, nós 2, eu e Sabrina, e mais 2 pessoas, e a gente passava muito mais tempo sozinho do que realmente dividindo ali o apartamento, a casa. Era uma casa de 2 andares, então era muito bacana, tinha um quintal, assim, um espaço atrás da casa. A gente até conseguiu fazer um churrasco ali com alguns amigos, então a gente passava muito mais tempo sozinho do que realmente com alguém em casa, e isso nos fez nos sentir mais tranquilos, assim, porque foi logo a nossa chegada, então a gente conseguiu aproveitar bem esses primeiros períodos aí, esses talvez 8 meses que nós ficamos nessa casa. E aí, como eu te falei, foi muito complicado essa situação de demorar de 1 hora a 1 hora e pouco para chegar no centro e voltar para casa. Nós decidimos nos mudar para o centro da cidade. E aí nós encontramos essa região aqui hoje, esse apartamento de hoje. E a situação assim foi muito legal, porque uma amiga de trabalho falou: tem uma amiga que está precisando, está querendo dividir o apartamento, está saindo a pessoa do quarto ao lado, e aí você tem vontade de ir para lá, você tem interesse. E eu falei: pô, quero sim, bacana, né? Deve ser no centro da cidade, a gente tem que ir lá olhar, porque no centro da cidade também tem muita gente, muita bagunça. A gente também não tinha muito interesse de ficar assim, muito próximo ali
das regiões principais, das ruas principais, e aí a gente adorou. A região é muito tranquila. A gente sai assim com um peso no coração, sabe? Porque é uma região que a gente queria muito, muito, muito ficar. Tem transporte aqui 24 horas. A região é com muitos e muitos mercados que você pode ir ali, só descer, atravessar a rua e encontrar o que você precisa. E o nosso motivo real assim de sair hoje seria para ter realmente o nosso lugar. Assim. A gente, desde que veio para Dublin, desde que a gente casou, na verdade, a gente nunca teve o nosso próprio local. E esse foi o nosso interesse assim, maior. A gente queria ter o nosso local, ter o nosso cantinho, ter as nossas coisas, que eu acho que é realmente a coisa mais natural de se acontecer. A gente só não saiu de fato porque ainda não era a hora, mas a gente encontrou a oportunidade e aí vai mudar para esse novo espaço. Mas esse é um lugar que nós temos um carinho enorme por ele. Se fosse possível, queríamos ficar aqui. É uma região muito boa. Cara, como é que a gente encontrou esse espaço? Como que a gente encontrou... Na verdade, esse espaço foi de uma indicação de uma amiga, né? Mas como é que a gente encontrou esse próximo apartamento, que eu vou levar vocês depois lá para conhecer um pouco mais do espaço e tudo mais. Existe um site aqui chamado Daft. Você faz a pesquisa do apartamento que você quer lá, de acordo, você pode colocar os filtros. Eu quero um apartamento até R$1.500 ou então 2.000 euros, com um quarto, com um banheiro. Então tem os filtros que você pode colocar no site e ir selecionando de acordo com isso. O problema desse site, o Daft, é que ele, pelo menos na minha experiência, ele não tem respondido às minhas solicitações. Então, por exemplo, eu até gosto muito de um apartamento, envio lá para eles a solicitação que eu tenho interesse, né? E eles não respondem. Então, você gasta muito tempo, muita energia enviando os pedidos e eles não te respondem. E essa não é uma questão só minha. Muitas pessoas elas têm reclamado da mesma coisa, que tem sido muito complicado e está muito relacionado com a crise mesmo imobiliária no país. Então é muito difícil encontrar vaga, muito difícil encontrar um lugar que você não precise dividir e os valores são sempre muito caros. Se você está pensando em morar em Dublin, você precisará considerar esses valores que eu vou trazer aqui agora. Eu não estou considerando valores muito abaixo da normalidade, porque você pode encontrar coisas de todos os valores, mas aí lembrando que essa relação ela é proporcional. Então, quanto mais você paga, mais conforto você também tem. E aí o conforto ele é uma coisa relativa, né? Por exemplo, você mesmo pagando muito dinheiro, você às vezes precisa dividir apartamento, dividir o espaço, dividir áreas comuns. Então eu vou trazer aqui mais ou menos a realidade do que acontece e aí você vê o que se encaixa aí, em qual valor você acha que conseguiria pagar tranquilamente. Então, de 700 a 900 euros você vai pagar por um quarto numa casa compartilhada, mas aí o quarto é só seu. Porém, essas áreas comuns aqui, como banheiro, cozinha, você precisa compartilhar. De 1.000 a 1.300 euros, você inclusive pode achar por mais e pode achar por menos, isso é só uma média. Você encontra um estúdio. Então, o estúdio, o problema é só que é mais ou menos... Não sei se vocês conseguem ver aqui direitinho o espaço, mas geralmente ele é menor do que isso aqui, bem menor. E é tudo junto. Então é a cama, tem o espaço do banheiro, tem uma mesinha pequena e o banheiro. Pronto, acabou. É esse o espaço. Você encontra até mais do que isso, 1.500. É mais complicado achar por menos do que isso. Por menos do que 1.000 é muito complicado, mas em alguns momentos aí, alguns achados você consegue encontrar sim, tá? De 1.000 a 1.400 você encontra um quarto duplo, mas também numa casa compartilhada, que por exemplo é o caso desse espaço aqui.
Então é mais ou menos esse valor aí, de 1.000 a 1.400 você encontra um apartamento ou uma casa mais distante do centro, e aí você também encontra por esse valor de 1.400. E aí mais uma vez, você pode achar por menos do que isso, mas realmente vai ser um achado, e pode achar por muito mais do que isso, e é mais fácil inclusive acontecer isso, achar por mais do que esse valor. De 1.800 a 2.200, aí você encontra um espaço só para você, um apartamento só para você. O problema é que de 1.800 a 2.200 você tá pagando praticamente o valor do salário mínimo, né, do final do mês. Então essa é a parte mais complicada, assim. Você vai realmente morar bem, por exemplo, mas você vai deixar aí grande parte do seu salário, porque digamos que você recebe aí 2.000 e alguma coisa no final do mês, você fazendo essas horas mais ou menos que todo mundo faz, que é 40 horas, você no final do mês vai ter isso, 2.000 e pouco. E aí você imagina, você vai deixar praticamente o seu salário inteiro para morar num apartamento sozinho. Então essa é a balança que muitas pessoas tentam fazer aqui, né? Eu tenho muito conforto, eu tenho a minha privacidade e moro bem, ou eu não tenho a minha privacidade, não tenho tanto conforto e pago menos por isso. Então é essa balança que a gente precisa colocar aí, é muito complicado isso, porque você precisa estar sempre ali, não, eu vou pagar um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de conforto, ou então eu vou pagar um pouquinho menos, vou economizar agora, e eu não ligo agora, eu não me importo de não ter tanto conforto, tanta privacidade. Enfim, isso é uma coisa que você precisa imaginar, você precisa colocar no papel, é muito mais sobre os seus interesses do que qualquer outra coisa. O vídeo de hoje foi sobre a nossa experiência com a nossa moradia na Irlanda, espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, isso é muito importante para nós. Os próximos passos, depois que a gente mudar ali, eu venho de novo e faço ali um review do novo apartamento, mostro para vocês como é que funciona lá, como é que é o nosso novo espaço. E é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também nos comentários o que você tem achado, se você está por aqui, o que você tem achado de moradia. E se você está no Brasil ou qualquer outra parte, ou em qualquer outra parte do mundo, deixa aqui o que você tem de curiosidade, de dúvida, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.